Meus irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Deus seja sempre viva e abundante nas nossas vidas. Vamos lá, vamos continuar nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Como eu falei para vocês, hoje começamos uma nova parte do livro. O capítulo 12 começa a explicar como vai ser os últimos dias. Se do 1 ao 11 ele fala a nós a respeito das coisas, dos sinais, de como Deus mostra para nós como devemos sempre estar alerta por conta da volta do seu Filho. A partir de agora, ele vai descrever as obras inimigas, para depois dizer por que eles serão julgados. E aí a gente vai começar na noite de hoje, Apocalipse capítulo 12, versos de 1 a 6. Apocalipse 12, de 1 a 6. Assim diz para nós: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Deus grandioso, que Tu, ó Deus, possa nos mostrar aquilo que trouxe esperança ao Teu povo no momento da escrita desse livro, Pai. Que aquelas 7 igrejas que, ao lerem isso, foram tão confortadas, foram tão pacificadas e pastoreadas, que isso possa ser também nos nossos corações na noite de hoje. Deus grandioso, que Tua palavra seja viva dentro de nós e, acima de tudo, ó Deus, que sejamos edificados por ela. Te suplicamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, talvez a pergunta que surge no meio de nós, e que talvez perguntamos isso todos os dias, é por que o ser humano apanha tanto? Por que o ser humano passa por tantas dificuldades? Quando você para fazer perguntas, se você olhar para si e olhar para o seu umbigo, você jamais vai conseguir achar essa resposta. Você jamais vai conseguir achar isso, porque simplesmente a individualidade nos impede de caminhar por isso. Mas quando nós olhamos e entendemos a coletividade, entendemos que Deus escolheu um povo, de que Deus salvou um povo, e de que aquilo que o livro do Apocalipse vem sempre mostrando para nós é de que esse povo é guardado, é de que esse povo é selado, é de que esse povo foi alvejado pelo sangue do Cordeiro, é de que esse povo foi limpo, de que quando no capítulo 7 ele olha para esse povo de todos os povos, tribos, línguas e nações, e lá se encontra esse povo guardado. Depois no capítulo 11, quando ele vai medir o tabernáculo, lá esse povo se encontra guardado. Quando você para entender esse sentido de coletividade que o livro do Apocalipse mostra para nós, nós conseguimos caminhar e conseguimos achar algumas respostas. E note, isso fica muito claro, que todas as vezes, as 7 vezes que João escreveu as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas passavam por essas dificuldades, todas elas passavam por o problema da perseguição, todas elas passavam não só pela perseguição dos romanos, mas também pela perseguição dos seus patrícios, dos seus parentes, que eram, no caso, os próprios judeus, ao ponto de que em determinada delas, João vai dizer que havia a sinagoga de Satanás, porque queria matar os cristãos. A ideia, meus amados irmãos, é de que a razão pela qual João escreve, descrevendo esse enlace, essa guerra cósmica, vamos dizer assim, é justamente para tentar acalmar o coração daquelas 7 igrejas e acalmar muitas das vezes o nosso coração também,
do porquê que essas coisas acontecem conosco, ou seja, de porquê cristãos são perseguidos, de porquê a igreja é tão maltratada, de porquê que todas as vezes que você sai do próprio ambiente cultural de uma cultura judaico-cristã, a igreja passa a ser tão atacada, tão perseguida, de porque até mesmo nos nossos meios, no meio em que nós nos encontramos, os valores do qual é pregado, os valores do qual Cristo, os valores da vida, os valores pela qual a humanidade foi criada, é tão rasgado, é tão pisoteado. E talvez a resposta que nós possamos encontrar é justamente o texto que João está escrevendo para nós. O texto começa dizendo que João novamente viu um sinal. Na verdade, ele vê dois sinais. Quer ver? Olhe para a sua Bíblia aí, vê se você consegue enxergar aquilo que eu consegui enxergar. Você vê no verso 1, ele diz que viu um sinal que desce do céu. E no verso de número 3, ele também viu um outro sinal. A ideia é que ele mostra é de que esses sinais, todos eles são do céu, perfeitamente, mas ele faz distinção dos dois sinais. Ele diz que um é grande, é um sinal muito grande, é um sinal mega, a palavra que ele usa é mega, é um mega sinal. O outro é um sinal qualquer. Você vê que ele faz esse balanço, ele coloca esse equilíbrio para mostrar de que esses dois sinais, por mais que eles sejam antagônicos, por mais que eles vão se chocar, eles não podem ser comparados uns com os outros. E ele vê esses dois sinais, essas duas partes. O primeiro sinal que ele vê é o sinal de uma mulher. O segundo sinal que ele vê é um sinal de um dragão, um grande dragão vermelho. A gente precisa identificar, primeiro, quem são essas duas figuras. O que eles querem, por que João está colocando isso para nós. A primeira dessa mulher, quando ele usa a figura da mulher, ele diz que essa mulher é vestida de sol, e com a lua debaixo dos pés, e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Geralmente, e aí a gente pode começar a esmiuçar a partir disso, ou puxar o fio da interpretação a partir disso, geralmente o fato de João ter usado o número 12 aqui, ele já aponta para uma direção para nós, que é a direção do povo de Deus. Tanto que a gente viu, quando ele foi falar dos 144 mil, que são os 12 do Antigo, vezes os 12 do Novo, toda vez que ele coloca o número 12, e não só o número 12 no livro do Apocalipse, mas o número 12 na Bíblia inteira, até mesmo quando Jesus é assunto aos céus e os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, é necessário que os 12 discípulos estejam completos, já que Judas havia morrido e havia entregue Jesus, era o traidor, mas é necessário que antes da descida do Espírito Santo, os 12 discípulos possam estar completos, porque todas as vezes que aparece o número 12, que aparece a referência ao número 12, ele simplesmente aponta para o povo de Deus. Quer sejam os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, ou quer sejam os 12 apóstolos no Novo Testamento. Então, ao olharmos para isso, e sabendo que João gosta muito de utilizar essas linguagens veterotestamentárias do Antigo Testamento para poder exemplificar e usar como ilustração, então podemos muito perfeitamente caminhar para a ideia de que essa mulher, ela é o povo de Deus. E aí, para que a gente possa entender isso, se nós voltarmos, por exemplo, para Gênesis capítulo 37, versos de 1 a 9, nós vamos perceber que nessa visão que José tem dos seus irmãos, quando José então vai ser traído pelos seus irmãos e ele tem um sonho, ele diz muito claramente que no seu segundo sonho, no verso 9 do capítulo 37, ele vê o sol, a lua e as 11 estrelas, que no caso era ele, mais os outros 12 dos seus irmãos, e essas 11 estrelas se prostraram diante dele, e o sol e a lua indicaram que no caso era José e até a sua esposa, no caso de Jacó e a sua esposa Lia. O que traz a conotação para nós de que perfeitamente essa mulher que é vestida de sol e de lua, com debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, perfeitamente ela se refere ao povo de Deus.
a todos nós. Essa mulher, ela é aquela que, vamos dizer assim, que está sendo preparada, adornada, santificada, preparada de todas as formas para que possa vir as bodas do Cordeiro, para o dia em que o Senhor Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa mulher que João está vendo, nada mais é do que especificamente o próprio povo de Deus, que quando ele olhou e viu o povo de Deus vestido de pano branco, e depois mandou medir o tabernáculo. Então, essa mulher, podemos afirmar categoricamente de que ela se refere ao povo de Deus, se refere ao seu povo, quer seja do Antigo e quer seja do Novo Testamento, todos aqueles que foram salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas aí talvez a maior das dificuldades é entender quem era esse dragão, quem era esse que veio a ter o sinal, esse segundo sinal. Para aqueles mais antigos como eu, aqueles que já caminharam um pouco mais e que assistiam desenhos e desenhos que eram muito melhores do que hoje, ao olhar para este dragão, você vai lembrar de um dragão muito conhecido de todos nós, o dragão da Caverna do Dragão. Quer ver? Se você parar na sua imaginação, você vai ver que Tiamat era vermelho. E Tiamat não só era vermelho, mas a diferença de Tiamat para cá é que Tiamat só tinha 5 cabeças. E aqui não, aqui ele tem 7 cabeças. E nessas 7 cabeças tem 7 coroas, 7 diademas. Mas ao olhar para a figura inteira, ao olhar para toda a forma como João descreve, você percebe muito claramente de que é muito parecido com a ideia que é colocada na Caverna do Dragão de Tiamat para essa representação maligna que é colocado para nós hoje. Por que acontece isso? A ideia, meus amados irmãos, é de que cada cultura, quer sejam os gregos, quer sejam os egípcios, quer sejam os próprios romanos, cada cultura tinha uma ideia de como o mal havia surgido. Cada cultura tinha uma ideia de como o mal surgiu no meio da humanidade. E a forma como os judeus entendiam que o mal surgia na humanidade era através de qual bicho, de qual animal? Da serpente. Só que a palavra serpente, e você vai perceber que naquela época a serpente tinha o quê? Asas. Na época do Egito, a serpente tinha asas, não era uma serpente comum, como a que conhecemos hoje. Mas você percebe muito claramente de que, se você parar para pensar e olhar no original, a mesma palavra que é usada para serpente é a mesma palavra que é usada aqui para dragão. Porque é como se derivasse dela o mal que havia vindo sobre a terra. Então fica muito claro para nós de que este dragão, que é ilustrado aqui, grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 coroas, 7 diademas, ele se refere especificamente a todo o mal que vem sobre a terra. Ele é a personificação da malignidade do mal sobre a terra. Ele é a personificação daquele agente que veio para fazer o mal sobre a terra. E por que ele usa essas figuras de linguagem das 7 cabeças? Porque ele foi criado por Deus. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que aparece o número 7 se refere à obra da criação de Deus? Não é à toa que o arcanjo Lúcifer foi criado por Deus. Só que esse arcanjo, que era Lúcifer, esse que era o maior de todos eles, ele, na verdade, se rebelou contra Deus, e isso a gente vai ver domingo que vem, quando a gente for ver a segunda parte, quando a vitória dos anjos pelejando contra o dragão. Mas você percebe que o texto mostra para nós de que ele é uma criatura que foi criada por Deus, ou seja, ele tem 7 cabeças, e ele não só tem 7 cabeças, mas ele tem coroas, ou seja, ele tem reinos. Só que quando usa a palavra coroa,
ele mostra para nós de que esses reinos são temporais, não são reinos eternos, são reinos temporais. E aí ele disse, usa no capítulo 4, usa de que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, referindo-se aos anjos que foram caídos, que Satanás, ou Lúcifer no caso, veio na rebelião, os anjos caídos, e ele então passa a fazer frente a essa mulher. Por que ele então passa a fazer frente ao povo de Deus, passa a fazer frente a essa mulher? Porque é do meio do povo de Deus que vai surgir o varão que vai governar. Quer ver? Se você consegue enxergar, eu espero que você enxergue isso. Ele diz o seguinte, no verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. O que acontece aqui? O que João está querendo demonstrar? É de que, na verdade, Satanás, meus amados irmãos, ele não tem como lutar contra Deus. É impossível para ele lutar contra Deus. Ele tenta, de todas as formas, e a história é conhecida de todos nós, ele tenta, de todas as formas, impedir o nascimento de Jesus, ao ponto de que Herodes manda matar todos os judeus nascidos com no máximo 2 anos, para que impedisse que o menino Jesus viesse ao mundo, o filho que nascia do meio do povo de Deus, o filho que nascia da mulher. No caso, o filho que iria governar e que iria pôr o fim, iria reger todas as nações com seu cetro de ferro. O que João tenta demonstrar, meus amados, é de que por Satanás não ter poder para fazer frente a Deus, por Satanás não ter poder para ir contra os propósitos de Deus e contra aquilo que Deus assim o fez, a única forma que ele acha possível, a única forma que ele encontra a possibilidade de atacar a Deus é atacando a sua igreja. É atacando a sua igreja. O que João está demonstrando é de que a razão pela qual a igreja, a forma como a igreja concebe as coisas, as ideias e a educação que a igreja mostra, a forma como simplesmente somos atacados, quer seja por questões das nossas ideias, ou até mesmo em determinados lugares do mundo, onde perdemos as nossas vidas por conta da perseguição religiosa e por conta de simplesmente sermos cristãos, é de que, na verdade, Satanás faz isso porque ele não pode atacar a Deus. Ele não tem poder para atacar a Deus, ele não tem poder para ir contra Deus, ele não tem poder para fazer nada contra Deus, e a forma como ele tenta atingir a Deus é nada mais, nada menos do que atacar a sua igreja, atacar o seu povo. E ele faz isso especificamente quando ele tenta impedir o nascimento de Jesus Cristo. Um outro ponto que o texto mostra para nós é de que a forma como Satanás, a forma como o dragão, ele atinge a igreja, não é necessariamente uma forma espiritual, mas é especificamente uma forma material. Por quê? Qual é o problema? Qual é o problema que Satanás tenta impedir, que o dragão tenta impedir do filho nascer? É por conta do poder. Quer ver? Olhe para o verso de número 5. Vê se você consegue enxergar isso. Olha para o verso de número 5. O problema do filho nascer, do varão nascer, é porque esse varão é aquele que vai reger todas as nações com o cetro de ferro. Quem antes de Jesus nascer, vamos dizer assim, quem tinha o poder de dominar as nações, era o dragão. Quando Jesus nasce, fica muito claro e cumpre-se a profecia de que o seu reino não terá fim. A forma como o Antigo Testamento mostra a vinda do Messias é a forma da instauração do reino de Deus. A forma como o Antigo Testamento mostra para nós de que era necessário que o Messias nascesse, porque era aquele, como Isaías mesmo, capítulo 9, vai dizer para nós, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
A razão pela qual Israel tanto esperava o Messias, por mais que seja por uma razão errada ou de uma visão bem pueril e bem minúscula, era de um rei. Mas esse Cristo não era um rei só de Israel, ele era o rei da terra, era o rei da humanidade, e por isso a sua glória, a terra não pôde suportar a sua glória, porque ele nasceu para reger e governar todas as coisas, para reger e governar todas as nações, e Satanás tenta de todas as formas matá-lo através de Herodes, usando o poder fictício, vamos dizer assim, das nações, o poder fictício do Império Romano, para impedir que esse filho nasça, porque nascendo esse filho, ele haveria de governar as nações com seu cetro de ferro. Ou seja, meus amados irmãos, o que João está dizendo é que aqueles irmãos, eles não precisariam se preocupar novamente com a perseguição, porque o menino nasceu, porque Jesus nasceu. Eles não deveriam se preocupar com a perseguição, não só porque foi apresentado, foi visto o tabernáculo do Senhor, foi visto os 144.000, foi visto o povo de Deus, mas especificamente de que a última tentativa de Satanás, não só da rebelião que ele fez, não só em atingir Adão e Eva, mas a última tentativa que ele fez de impedir que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o filho varão que há de reger todas as nações, a última tentativa dele foi impedir via Herodes que esse menino nascesse. Simplesmente a sua tentativa, mais uma vez, foi frustrada. Quer seja na rebelião que ele fez, carregando a terça parte dos anjos, quer seja com Adão e Eva, ou quer seja tentando impedir o nascimento do Senhor Jesus Cristo, todas as tentativas que Satanás, que Lúcifer tentou impedir o plano de Deus de reger e governar a terra, todas as tentativas dele foram fracassadas. É isso que João está dizendo aqui, meus amados irmãos. É isso que João está tentando dizer. Mas por que ele... Fica a pergunta, por que ele não diz isso de uma forma direta e simples? Por que ele não fala isso? Porque, na verdade, para João, o poder das nações emana de Satanás. Para João, é essa a ideia. Isso vai ficar um pouco bem mais claro mais para frente, quando a gente for caminhar pelos capítulo 12 e pelo capítulo 13. Mas a ideia é de que essas nações que fazem mal, essas nações que adoram outros deuses, essas nações que matam os cristãos, essas nações que perseguem a igreja, essas nações que estão perseguindo essas 7 igrejas, e especificamente a nação romana, eles na verdade, são comandados por essa besta. São comandados por esse dragão. E João está João está dizendo exatamente de que o dragão não conseguiu impedir que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que rege todas as nações com seu cetro de ferro, ele não conseguiu impedir que o rei nascesse. E por não conseguir impedir que o rei nascesse, eles simplesmente não teriam poder sobre isso. Por isso é que ele usa a palavra diadema, não usa coroa, mas usa a palavra diadema na cabeça do dragão para dizer que esse poder ele é temporal, ele é temporário, ele não é eterno, como, por exemplo, acontece com Deus e com Jesus. Então ele mostra especificamente dizendo que os romanos que matavam os cristãos, que jogavam os cristãos aos leões e que matavam os cristãos como entretenimento na política do pão e circo, na verdade, eles fazem isso porque são controlados pelo diabo, são controlados por Satanás. Então, é necessário utilizar toda essa linguagem para que os romanos, ao pegarem esse texto, não tomassem o livro deles e eles não pudessem ser esperançados por conta disso. E aí ele termina dizendo que, na verdade, o filho foi arrebatado, ou seja, vai voltar para que possa governar, e a mulher foi guardada por Deus no deserto durante o período de 1.260 dias, que é algo metafórico, especificamente até a volta
desse filho. Então, ele diz para nós que a igreja está guardada, a igreja foi para um lugar deserto, a igreja foi para um lugar ermo, na verdade, para que pudesse ser guardado, e Deus havia preparado um lugar para que, ou seja, a Nova Jerusalém, para que essa igreja pudesse voltar. Mas, meus amados irmãos, o que isso tem a ver com a gente hoje? Esse dragão, essa coisa bem hollywoodiana, essa coisa bem de desenhos que a gente vê, esse romance astral, o que isso tem a ver conosco hoje? A ideia, meus amados, é de que o nosso Deus venceu. Essa é a primeira lição que a gente precisa entender. É de que o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, ele venceu. No momento em que ele nasceu, no momento em que da grande mulher, da igreja, do povo de Deus, no momento em que o Verbo encarnou, o último plano de Satanás foi por água abaixo. O Rei venceu. No momento em que ele encarnou, e não só encarnou, mas viveu no meio de nós, viveu debaixo das autoridades romanas, e não só padeceu sobre, como diz o credo apostólico, sobre o poder de Pôncio Pilatos, mas o poder de Pôncio Pilatos não pôde suportar a sua glória, e ele ressuscitou e há de voltar para julgar os vivos e os mortos. A questão que João está tentando dizer é de que a última tentativa do nosso inimigo foi por água abaixo. A última tentativa de Satanás de tentar destruir os planos de Deus foi por água abaixo. A última tentativa que ele tentou fazer com os anjos na rebelião de um terço das estrelas, na tentativa com os nossos patrícios, Adão e Eva, e na última delas, na tentativa com o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, todas elas fracassaram. Porque não há poder no dragão que possa suplantar a glória de Deus. Por isso é que João faz questão de dizer que o grande sinal do céu é a mulher, é a igreja, aquela que há de voltar, bonita e adornada. E esse grande sinal do céu não se compara ao sinal do dragão, que por mais poderoso que ele possa ser, porque usa a palavra dragão grande e vermelho, por mais poderoso que ele possa ser, ele não conseguiu impedir que o plano de Deus, o plano da salvação de Deus, o plano da redenção fosse cumprido, fosse estabelecido para que possamos ter vida e vida em abundância. A segunda lição que o texto ensina para nós, meus amados irmãos, é de que aquele a qual nós devemos temer não é necessariamente a Satanás. Aquele a qual nós devemos temer não é a Lúcifer, a Satanás. Porque Lúcifer não tem poder para fazer nada conosco. Como o próprio texto mostra, ele tenta destruir a mulher e ele não consegue. Como o próprio texto mostra, ele tenta impedir, ele não consegue tocar em Deus e tenta vir para cima da igreja, de cima do povo de Deus, e ele não consegue, porque a mulher foi protegida, a mulher foi guardada por Deus, e Deus está preparando lugar para ela, para que ela possa voltar. Então, fica muito claro de que não é ele o inimigo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Quando Paulo diz para nós que a nossa luta, lá em Gálatas capítulo 5, quando a nossa luta é contra nós mesmos, da carne que milita contra o Espírito, muitas das vezes nós terceirizamos a culpa e achamos que a culpa toda foi de Satanás, alguma coisa assim. Mas o texto mostra para nós que não. Satanás não conseguiu vencer. Ele não conseguiu nos destruir. Ele não conseguiu frustrar os planos de Deus. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos a nossa maior, o nosso calcanhar de Aquiles. E a última lição, meus amados, que o texto nos ensina é simplesmente mais uma das razões pela qual nós precisamos acreditar no nosso Deus. João escreve isso de forma esplendorosa. João escreve isso de forma magnífica. João escreve isso dizendo que
por ele não conseguir e ter todas as suas tentativas frustradas, ele não consegue enfrentar o nosso Deus, ele não consegue rivalizar o nosso Deus, ele não consegue ir contra a Deus. O que João está tentando mostrar para nós hoje é que viver a vida com Deus, viver a vida para Deus, ter a fé no Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra, o ar e tudo que neles há, é entender que jamais, ou até mesmo o maior inimigo da igreja, que é o dragão, esse dragão não pode nem sequer ir contra o nosso Deus. Por uma razão muito simples, meus amados irmãos. Porque quem criou o dragão foi o próprio Deus. Quem criou a Lúcifer foi o próprio Deus. Então, o que o texto traz é da vitória de Deus, da vitória do Pai, da vitória do Filho, da vitória da Trindade, de uma forma geral, sobre as hostes de Satanás. E de que, na verdade, entregar essa vida, confiar nele, fazer parte desse povo, ser guardado, ser lavado, ser alvejado, ser medido por esse Deus, é o que nos traz esperança. É o que mostra para nós de que, por mais poderoso que possa vir a ser o dragão, por mais controle que ele possa ter sobre as nações, por mais feio e diabólico que possa ser esse dragão, mas ele não sequer pode ser comparado ao Deus que criou os céus e a terra. E João simplesmente traz esperança para aqueles seus leitores, esperança para as 7 igrejas do Apocalipse, dizendo isso para eles. Eu espero que isso traga esperança para você hoje. Que por mais que possa haver inúmeras possibilidades, inúmeras variações de se servir a qualquer outro Deus, o que João está dizendo é que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém jamais. E aí, viver a vida devotada a Ele, viver a vida crendo na obra do Senhor Jesus Cristo, vivendo a vida na verdade, simplesmente ter a plena certeza e convicção de que nem o grande dragão vermelho poderá triscar em nós, nos destruir, porque todos os seus planos foram frustrados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.